Olá, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Apologético. Eu sou o diretor do CREA. CREA é Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Que bom que você está aqui, eu espero que você já está inscrito no meu canal. Se você não tiver inscrito, por favor, se inscreva ainda hoje. Toca no sininho, que assim que eu tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então, eu estou aqui hoje para falar de um assunto muito importante, muito interessante, muito atual. Eu tenho participado de algumas conferências missionárias e eu tenho visto muitos missionários, até missionários americanos, por exemplo, dizerem que o Alá do Islã é o Deus da Bíblia. Será que é mesmo? Será que o Alá do islamismo é o mesmo Deus do cristianismo? Não, com toda certeza não é. Mas tem um dado importante aqui para me passar para você, porque muito antes do nascimento de Maomé, os cristãos árabes já se referiam a Deus como Alá. E milhões continuam aí a fazê-lo hoje. Mas eu quero te dizer que o Alá do Islã, no entanto, definitivamente não é o Deus da Bíblia. Muito bem, pois embora os muçulmanos defendam aí apaixonadamente, né? Eles são monoteístas, então eles defendem a unidade de Deus. Os muçulmanos dizem, Deus é um só. Eles negam abertamente a doutrina da Trindade, que é defendida por todos os cristãos no mundo inteiro. E assim eles recuam diante da noção, por exemplo, de Deus como Pai, rejeitam a divindade de Jesus Cristo como Filho, renunciam à identidade divina do Espírito Santo de Deus. Bom, primeiro, embora o nosso querido Senhor Jesus tenha ensinado aos seus discípulos a oração famosa, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. Então os devotos de Maomé consideram aí a própria noção como sendo ofensiva. Então, para eles, chamar Deus de Pai e Jesus Cristo de Filho sugere aí uma procriação sexual. Bom, de acordo com o Alcorão, e é muito importante nós sabermos que o Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, que é este livro aqui. De acordo com o Alcorão, na surata de número 19, verso de número 35, está escrito lá, não convém a Alá gerar um filho. Como um Deus soberano, todo-poderoso, vai gerar um filho. Está na sura 19, verso 35. Ainda na sura de número 112, verso de número 3, está escrito, Alá não gera nem é gerado. Bom, nós sabemos o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. A Bíblia, no entanto, não usa o termo gerado em relação ao pai e ao filho no sentido de uma procriação sexual, reprodução sexual, mas sim no sentido de um relacionamento especial. Assim como o apóstolo João falou lá, por exemplo, como Jesus sendo o unigênito do Pai, João capítulo 1, verso de número 14. Então João estava aí enfatizando não só a divindade de Jesus, mas João está enfatizando aí que ele é o único gerado pelo Pai. Da mesma forma, também o apóstolo Paulo se referiu a Jesus como o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo de número 1, verso de número 15. Então, Paulo está aí enfatizando a preeminência ou a posição primordial de Cristo como Criador de todas as coisas. Colossenses 1, verso 16 e verso de 16, 17, 18, 19. Está lá muito claro. Então, os cristãos se tornam filhos de Deus, são filhos de Deus por adoção. Dogmaticamente, eu diria que a declaração cristã da divindade única de Cristo como pecado, para os muçulmanos, isso é imperdoável, é um pecado imperdoável para eles. Tá? Então, os cristãos, nós sabemos muito bem que os muçulmanos não admitem que Jesus seja Deus, não admitem que Jesus seja o Filho de Deus. E eles dizem, os muçulmanos, que essa declaração cristã da divindade de Cristo, né, é um pecado imperdoável. Então, o Alcorão, na sura de número 4, verso de número 16, vai dizer, Deus não perdoa o pecado de unir outros deuses a ele, mas ele perdoa quem lhe apraz outros pecados além deste. Sura 4, verso de número 16. Então, embora os muçulmanos afirmem aí
um fato histórico singular que demonstra que Jesus não está em uma longa linhagem de pares de Abraão a Maomé, mas é Deus em carne humana. Interessante porque a frase corônica, Alá o ressuscitou, está na Sura, capítulo de número 4, verso 158. Ela é interpretada pelos muçulmanos como significando que Jesus foi arrebatado sobrenaturalmente em vez de ser ressuscitado dos mortos. Bom, a fé cristã está baseada na ressurreição de Cristo. Paulo disse: Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vocês ainda permanecem nos vossos pecados. Então, na tradição islâmica, Deus fez alguém se parecer com Jesus e esse, então, sósia de Jesus, segundo o islamismo, foi crucificado em seu lugar. Bom, nos últimos anos, eu diria que o mito de que Judas foi crucificado no lugar de Jesus, isso foi popularizado no meio muçulmano, por causa da invenção lá do final da Idade Média, intitulada O Evangelho de Barnabé. Contra o peso da história, nós temos aí, então, e também das próprias evidências, né? O Alcorão exala o seguinte: eles não o mataram, nem o crucificaram, mas assim lhes foi feito parecer. Isso está na Sura de número 4, verso de número 157. Por fim, além dos muçulmanos rejeitarem aí a divindade de Jesus, o islamismo também renuncia à identidade divina do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, para nós, que é a terceira pessoa da Trindade, foi ele quem inspirou o texto das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. Então, quem inspirou foi o Espírito Santo. Os homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus. É interessante isso porque o islamismo ensina que o Espírito Santo é o arcanjo Gabriel. E o Gabriel, aí o arcanjo, ditou o Alcorão a Maomé ao longo de um período aí de 23 anos. Ironicamente, embora se diga aí que o Espírito Santo que ditou o Alcorão ao arcanjo Gabriel, o islamismo identifica o Espírito Santo prometido por Jesus em João 14 como sendo quem? O próprio Maomé. Então, Maomé seria o consolador prometido por Jesus. Bom, o Espiritismo faz isso também e outros grupos religiosos também fazem o mesmo. No entanto, a Bíblia, ela diz que o Espírito Santo não é um homem, ela diz que o Espírito Santo não é um movimento religioso, o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem todos os atributos de uma personalidade. Tem vontade própria, tem intelecto e tem emoções. E ele é a terceira pessoa da Trindade, tá? Então a Bíblia, no entanto, rejeita categoricamente tais corrupções e deturpações. Biblicamente, o Espírito Santo não é um anjo, não é um mero mortal, não é um movimento religioso. Em vez disso, ele é o próprio Deus que nos redime dos nossos pecados e um dia nos ressuscitará para a vida eterna, conforme Atos capítulo 5, verso 3 e verso 4. Como está lá também na carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Roma, Romanos capítulo 8, verso de número 11. Presta atenção, meu querido. Alá dos muçulmanos não é o Deus dos cristãos, é um outro Deus. E eu quero te dizer que qualquer um que negar o filho, esse também não tem o pai. Aquele que confessar o filho, tem também o pai. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Fica na paz.